Um quarto velho, sem reboco, móveis de madeira prestes a quebrar, insetos que ocasionalmente saíam do ventilador. A vida do garoto era tão simples e restritiva que ele sentia inveja até de baratas. O garoto esmaga um inseto com as suas mãos e depois disso o come. Ele passou sua vida inteira em um bunker chamado D2. O garoto não conhecia mais ninguém além de seu pai, por isso passava os dias escrevendo como ele iria se apresentar para outras pessoas. Normalmente você iria se apresentar dizendo seu nome, mas ele não sabia seu próprio nome, por isso tinha que pensar em maneiras de começar uma conversa. No entanto, ele deve ter um nome, pois sua mãe com certeza deve ter lhe dado um. Mesmo que ele tenha sido separado muito cedo de sua mãe, após seu nascimento. Olhando para uma foto em cima de sua mesa, o garoto diz que sua mãe deve ter o amado como um filho. Neste momento, um homem se aproxima e diz que a mãe dele está morta. Ela morreu logo após seu nascimento, ao pular de uma ponte. O homem era seu pai e ao mesmo tempo o maldito bastardo que o prendeu neste bunker. Para que ele não pudesse escapar, o quarto dele era separado por um longo corredor que ligava as instalações do bunker, e todas as portas eram trancadas com cadeados. E seu pai carregava todas as chaves. O pai do garoto diz para ele não se preocupar, pois ele nunca irá ver a superfície. Ele diz que já contou o motivo de sua mãe ter escolhido morrer. Ela sabia que o apocalipse estava cada vez mais próximo. Ele diz que é por isso que não pode deixar o garoto ir para a superfície, pois não pode ver seu próprio filho morrer dessa vez. O garoto diz que ele está mentindo. Ele não acredita no que seu pai está dizendo. O pai do garoto diz que ele deve acreditar no que ele quiser. De qualquer maneira, a apresentação que ele escreveu nunca será usada. O garoto diz para o pai dele parar, mas já era tarde demais, seu caderno já havia virado cinzas. Alguém como este homem não tinha o direito de ser chamado de pai. No bunker não há som de outras formas de vida. Ele e seu pai são os únicos habitantes daquele lugar. Todo dia, no mesmo horário, eles passam pelo mesmo corredor. E a mesma rotina se repete. Primeiro, seu pai começa a lhe passar os mesmos ensinamentos. Depois disso, o mesmo treino. A única coisa que faz o garoto superar essa vida tediosa que ele vive são os livros que ele lê na biblioteca do bunker. Embora a biblioteca do bunker tenha muitos livros, ele prefere ler aqueles que descrevem o mundo lá fora. O garoto se pergunta como deve ser sentir o sol diretamente em sua pele. Ele queria experienciar uma vida de paz, em que ele pudesse falar com outras pessoas e se tornar amigo delas. Enquanto ele estava viajando na maionese, o pai dele dá um chute em sua cara e diz que ele já tinha avisado que os livros estão liberados apenas em seu tempo livre. Percebendo que o garoto estava lendo um livro sobre a superfície, o homem começa a rir do garoto e diz que já avisou que ele não pode ir lá fora. Ele continua dizendo que quando o apocalipse chegar, o mundo será coberto por sangue e no fim apenas cinzas sobrarão. Este bunker era o único meio de sobreviver ao fim do mundo. O garoto não aguentava mais viver assim. Ele iria escapar dessa prisão, não importava o que ele precisasse fazer. Mas agora, ainda não era o momento certo. Ele tinha que esperar mais um pouco. No momento em que seu pai abaixasse a guarda e ficasse indefeso, o garoto iria roubar suas chaves. Enquanto o garoto está fazendo flexões, seu pai diz que mole desse jeito, ele não será capaz de sobreviver ao apocalipse, já que até agora ele havia feito apenas 10 flexões. O garoto tenta fazer mais uma repetição, porém ele já estava em seu limite. Todas as anilhas que ele estava sustentando caem no chão. O homem se aproxima do garoto e estende a mão. O garoto não entende o que está acontecendo. Seu pai nunca havia lhe oferecido ajuda até hoje. Ao pegar a mão do garoto, o homem o puxa de uma vez só e diz que nunca disse que estava o ajudando. Ele desfere uma rasteira no garoto, o fazendo rolar até deixar um espelho completamente em pedaços. O homem diz que se algum dia alguém lhe estender a mão, você não deve confiar nessa pessoa. Humanos não são seres confiáveis, principalmente no apocalipse. O motivo pelo qual o homem vem treinando o garoto e ensinando técnicas de combate
é para que ele esteja preparado caso encontre outros humanos. Ele deve ser forte o suficiente para sobreviver, mesmo que usando apenas suas mãos. O garoto não ouviu nada do que seu pai falou, pois neste momento ele já havia desmaiado. Percebendo isso, o homem diz que as aulas hoje já acabaram. Ele caminha até a saída da sala de treinamento. O garoto, na verdade, estava fingindo estar desmaiado. Ele olha para seu pai e sente todo o desprezo que o corpo dele emana. O garoto pega um dos cacos de vidro que estava espalhado pelo chão e corre em direção ao seu pai. Finalmente, o momento que ele estava esperando chegou. Seu pai estava de guarda baixa. O garoto dá um salto em direção ao homem. Ele estava determinado a matá-lo. Um sorriso emana de seu rosto. Seu plano funcionou. Um milésimo de segundo antes de atingir o homem, ele percebe que houve um erro em seu plano. Seu pai era um homem que nunca iria abaixar sua guarda 100%. O garoto toma um susto. Em apenas um milissegundo, seu pai conseguiu virar o jogo. Porém, ele ainda não podia desistir. Então, usando toda a sua força, ele desfere o ataque usando o caco de vidro. Para sua tristeza, seu pai desviou facilmente, com um movimento que nem se parecia humano, e depois disso desferiu um chute no rosto dele. Um tempo depois, o garoto acorda com um som de gotas enchendo um balde. Ele escuta a voz de seu pai dizendo que ele finalmente acordou. O homem elogia o garoto, dizendo que aquela tinha sido uma boa tentativa. Mas para derrotá-lo, ele teria que usar apenas suas mãos. Esse era o treinamento que o homem ensinou ao garoto. E se não fosse desta maneira, o treinamento não teria significado. Por isso, o homem decide punir o garoto por ter usado uma arma. A punição do garoto é que a partir de agora ele teria que treinar 2 vezes mais do que antigamente. O homem tranca o quarto do garoto e diz para ele descansar, pois amanhã será um dia difícil. Mesmo parecendo que o homem tem tudo sob o controle, o garoto ainda possui um segredo. Toda a eletricidade da sala é desligada por um momento, e depois disso todos os ruídos desaparecem. Neste momento, ao desligar todos os seus sentidos, menos o de escutar, o garoto consegue escutar coisas que ele não conseguiria com a energia ligada. Coisas da superfície. Ele consegue escutar o som de pneus rodando, de passarinhos procurando algo para comer no chão, e até os ruídos aparentemente de uma grande cidade. A partir disso, ele descobriu 2 coisas. A primeira é que o pai dele diz que agora é a hora de dormir, mas na realidade ainda está de dia. A segunda verdade é que o apocalipse não aconteceu. Seu pai diz que o fim está próximo, mas isso deve ser apenas mais uma de suas mentiras. Tudo isso para mantê-lo preso neste bunker. O garoto presume que sua mãe pode estar viva e que seu pai deve estar escondendo algo. Caminhando pelos corredores, o homem recebe uma ligação de uma pessoa chamada River. Ele atende a ligação e diz que havia dito para não ser contatado a não ser que estivesse acontecendo uma emergência. O homem começa a conversar com River, porém esta parte é censurada pelo manhwa. Depois de um tempo, ele diz para o River que está tudo bem deixar tal pessoa viva. Após desligar o telefone, o homem joga o celular no chão e fica de joelhos. Um tempo depois, o garoto acorda escutando seu pai rindo de uma maneira assustadora. Alguma coisa tinha acontecido. Ele pergunta o que aconteceu e percebe que está amarrado em uma cadeira. Ele diz para seu pai o desamarrar, mas é totalmente ignorado. O garoto aceita a situação em que está e decide que vai quebrar aquelas cordas ele mesmo. Finalmente, as cordas estavam começando a se quebrar. O plano dele estava funcionando, mas toda a esperança dele se esvai quando vê seu pai na sua frente. O homem diz para ele parar, e o garoto responde que o treino de hoje iria ser 2 vezes mais difícil. Por isso, ele estava tentando quebrar as cordas. O pai dele diz que planos mudam. Eles não iriam fazer nada hoje. Na verdade, eles não iriam fazer mais nada a partir de agora. Ele diz que o garoto não vai poder fazer mais nada além de ficar sentado naquela cadeira. O garoto não entende o que está acontecendo e diz que ele havia dito que iria treiná-lo para sobreviver ao apocalipse. Se ele fosse mantê-lo amarrado naquela cadeira, ele não seria capaz de sobreviver. O pai dele diz que o treino acabou. Lembrando de sua mãe, o garoto percebe que essa não é a vida que ele deseja. Ele começa a usar toda a sua força para quebrar as cordas. Pouco a pouco, elas começam a se quebrar.
O pai dele começa a olhar para ele com surpresa e depois disso começa a rir. Então desfere um soco na cara do garoto. Ele levanta o garoto e diz que o avisou para não se mover. O garoto, ignorando tudo, tenta quebrar as cordas novamente. Ele recebe um chute de seu pai e cai novamente no chão. Ele não desiste e continua tentando quebrar as cordas, enquanto é espancado pelo seu pai. Ele não sabia o que estava acontecendo. Seria melhor apenas concordar com seu pai e esperar outra oportunidade. Mas naquele momento, ele não queria perder para aquele homem, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele estava usando todo o seu ressentimento como energia, todo o ressentimento que ele sentia pelo homem que o prendeu e o fez sofrer por todos esses anos. Finalmente, as cordas se quebraram, e neste momento o garoto sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele estava curioso para saber o que seu pai, que sempre olhou com desprezo para ele, iria estar parecendo após ser derrotado pelo seu filho. O garoto olha sorrindo para o lado, mas o que ele vê é seu pai em uma posição de luta, prestes a desferir um soco em sua cara. Ele tinha certeza que seu pai estaria bravo após ele ter feito isso, mas algo estava diferente. O que o garoto viu na sua frente foram lágrimas, que nunca haviam sido derramadas. O homem estava chorando. Ele não entende o porquê seu pai estava com essa expressão, e antes que ele pudesse pensar nisso, ele é atingido pelo soco desferido pelo seu pai. Pouco a pouco, o garoto perde a consciência. Porém, antes que ele desligue 100%, ele escuta seu pai dizendo: "Eu tenho esperança que um dia você vai entender o que estou fazendo." Inconsciente, o garoto começa a sonhar com suas lembranças. Em uma de suas aulas, seu pai diz para ele sempre ter em mente que entre todas as regras de sobrevivência que ele o ensinou, a mais importante é a regra número 1. Nunca saia do bunker. Não há nenhum lugar no mundo mais seguro do que o bunker. Milhares de mecanismos de defesa que podem funcionar por mais de 126 anos protegem esse lugar. Além disso, o bunker é lotado de comida e recursos. Sair deste lugar onde tudo está preparado é como cometer suicídio entrando em um incêndio. O apocalipse sempre acontece sem nenhum aviso. Por isso, o garoto nunca deveria sair do bunker. Quando o garoto acordou, o pai dele já havia desaparecido, deixando-o para trás. Isso nunca tinha acontecido antes. O único momento que o pai dele desaparecia era quando ele se deitava para dormir. Além disso, o pai dele estava com um comportamento estranho. Alguma coisa deve ter acontecido. Por causa da rotina repetitiva que o garoto vivia e da situação que ele se encontrava, ele sabia instintivamente que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Confiar nos seus instintos foi uma boa ideia, visto que todas as portas do bunker começaram a se abrir sozinhas. Essa era uma oportunidade nunca antes vista. Ele se levanta e começa a correr sem parar, passando pelas portas, pelo corredor. Ele já teria sido parado pelo seu pai, porém desta vez ele não estava no bunker. O garoto correu até ficar sem ar. Ele chega em uma escada que leva até a superfície. Mesmo cansado, ele começa a subir aquela escada, enquanto vê uma luz que passa pelos buracos de uma escotilha. Ele abre a escotilha e caminha enquanto fecha os olhos por causa de uma luz forte que bate em todo o seu corpo. Quando abre os olhos, o garoto vê prédios, carros e pessoas. Ele finalmente conseguiu sair daquela prisão. Um homem se aproxima e pergunta o que o garoto pensa que está fazendo no meio da rua. O garoto vira impressionado. Ele nunca tinha visto outra pessoa na vida, mas ainda não era o momento certo para isso. O pai dele já deve ter notado que ele escapou, então ele não pode deixar a guarda baixa. Por enquanto, o garoto decide se distanciar o mais longe possível do bunker. Até uns momentos atrás, escapar daquele lugar parecia impossível. Pela primeira vez na vida, o garoto estava livre. De repente, o garoto para de correr e uma pergunta vem à sua mente. Por que as portas do bunker foram abertas? As portas do bunker não iriam ser abertas nem se tivesse um mau funcionamento no sistema de defesa. O seu pai era um homem meticuloso e por isso nunca cometeria tal erro. Uma linha de raciocínio crescia pouco a pouco na mente do garoto. E se abrir as portas do bunker foi a intenção de seu pai, mas isso era impossível, visto que o pai dele criou a primeira regra de nunca deixar o bunker. Enquanto o garoto pensava nisso, ele começa a olhar seus arredores.
Tudo que seu pai tinha contado era uma mentira. A Terra estava em paz. O garoto já sabia que o apocalipse está próximo simplesmente não fazia sentido. Pelo menos, era o que ele pensava. Como seu pai o ensinou, o apocalipse sempre acontece sem nenhum aviso. Pombos começam a voar descontrolados. E todas as pessoas começam a olhar para o céu assustadas. Um planeta laranja gigantesco aparece no céu, e ninguém entende o que está acontecendo. Deste planeta, uma espécie de furacão ao contrário começa a se formar, de pouco a pouco, cada vez mais se aproximando da Terra. As pessoas se perguntam o que é aquilo. Apenas o garoto consegue ver o que realmente está acontecendo. Aquilo não era simplesmente ventos rodando em uma velocidade extraordinária em direção à Terra, mas sim monstros subindo em cima uns dos outros, formando uma onda de ataque massiva. Nunca deixe o bunker. Foi isso que o seu pai lhe ensinou. Essa era uma regra básica que garantia a maior chance de sobrevivência. Porém, esta regra tinha uma exceção. Se a localização do bunker fosse exposta ao inimigo e o bunker não fosse mais seguro, a regra número 1 não deveria ser mais seguida. Todas as pessoas ficam paralisadas com o que está acontecendo na frente de seus olhos. Monstros com todos os tipos de fisionomia formam uma montanha em frente das pessoas. De repente, um homem é agarrado por um destes monstros, e depois disso sua cabeça é decepada e rola até o pé das outras pessoas. O desespero toma conta da multidão, e todos começam a correr sem parar. Um garoto ouvindo música no fone é a próxima vítima, sendo esmagado por uma rocha gigantesca. Um monstro com uma aparência de lâminas pula enquanto fatia a multidão. Para todos os lados, só restam monstros e os corpos espalhados pelo chão. O garoto está paralisado. Neste momento, ele lembra de algo que seu pai lhe falou algum tempo atrás. Quando o apocalipse chegar, o mundo será coberto de sangue e desespero. Apenas cinzas serão deixadas para trás. O apocalipse finalmente começou. Era como um tornado de monstros invadindo a Terra. No fim, o pai do garoto estava certo quando disse que o apocalipse estava próximo. O problema é que se isso não era mentira, então a mãe do garoto podia estar morta. As pessoas correm sem parar enquanto outras são engolidas pela enchente de monstros. De repente, uma mão agarra o braço do garoto. O garoto não entende como ele o encontrou, mas em sua frente estava seu pai. O pai dele diz para o garoto não parar de correr. Ele começa a seguir seu pai enquanto observa as pessoas sendo devoradas. Um monstro aparece na frente deles, e o pai dele toma uma decisão rapidamente, pulando uma cerca que estava ao lado deles. O garoto vai atrás e eles correm em direção a uma ponte suspensa. O garoto começa a ignorar tudo o que está ao seu redor, pois ele não podia fazer nada para ajudar as pessoas. Na ponte, o garoto olha para trás e diz que nesse ritmo os monstros vão acabar chegando neles. Seu pai diz para ele calar a boca e focar exclusivamente em correr o mais rápido que pode. Os monstros começam a ir atrás deles. Agora era uma questão de tempo até eles serem alcançados. Porém, já era tarde demais. Um dos monstros já havia conseguido agarrar a perna do garoto. O garoto sente uma dor inexplicável. Se ele não conseguisse sair dessa situação, ele estava praticamente morto. Neste momento, o pai dele aparece com uma rocha gigante em suas mãos, e depois disso arremessa a pedra no monstro. O monstro cai da ponte e o garoto finalmente está livre. O problema é que a perna ficou severamente machucada. Os monstros estavam chegando mais perto. Ele tinha que se apressar e sair dali. Mas quanto mais ele corria, mais ele percebia que a distância entre ele e os monstros estava ficando cada vez menor. Não importa o quanto ele corresse, ele nunca iria conseguir escapar daqueles seres. O garoto cai no chão e diz para seu pai ir embora, pois ele não conseguia mais correr no estado em que estava. Era melhor que o pai dele só fosse embora logo, assim como em todas as vezes anteriores em que ele havia ignorado o garoto. Mas dessa vez foi diferente. O homem estende a sua mão para o garoto e o pergunta por que ele não está se levantando. O garoto não entende o que está acontecendo e diz que ele é quem deveria estar se perguntando por que do homem não começar a correr.
O pai dele diz que o garoto ainda pode sobreviver, pois ele ainda tem um plano. Não havia como alguém ter um plano nessa situação. Porém, algo estava diferente em seu pai. Por isso, o garoto decide confiar e segura a mão do homem. Dessa vez, o garoto não recebeu um soco e nem uma rasteira, mas sim um puxão para dá-lo velocidade para correr. Enquanto corre, o garoto diz que ainda não sabe qual é o plano, e depois disso nota que há algo em sua mão. O pai dele diz que não há tempo para contar o plano. Agora, o garoto deveria focar 100% em conseguir escapar pela ponte. O garoto começa a correr o mais rápido que pode, e quando olha para trás, percebe que a ponte que ele percorreu está desabando. A ponte começa a ser destruída completamente, até se quebrar por inteiro, derrubando todos os monstros que estavam o seguindo em um precipício. O garoto olha desesperado para aquela cena, enquanto se pergunta o que aconteceu com seu pai. O garoto está paralisado. Ele finalmente entende o plano de seu pai. Ele se sacrificou para poder levar a ponte junto com os monstros. O garoto não entendia o porquê de seu pai ir tão longe para salvá-lo, sendo que o torturou a vida toda. Ele tinha sobrevivido, mas agora ele não tinha mais nenhum motivo para sobreviver. Tudo que ele havia sonhado e imaginado tinha desaparecido. Uma vida de paz, a beleza da superfície e sua meta principal. Nenhuma dessas coisas fazia sentido mais. O garoto queria ter feito uma última pergunta para seu pai. Por que ele foi tão longe para salvá-lo? Desesperado, ele diz que não tem mais motivo para ficar vivo neste mundo infernal. Então ele se lembra do aperto de mãos com seu pai e o que foi colocado na sua mão. Ele olha para o papel e algo estava escrito. Após ler, ele percebe que nem tudo está perdido. De repente, um monstro começa a subir o que restou da ponte, aparecendo na frente do garoto. O garoto começa a correr, mas sua perna ainda está machucada. Ele se segura em uma grade e salta para fora da ponte. O garoto e o monstro rolam pelo chão devido à queda. O garoto não consegue mais ficar de pé. Ele já estava cansado demais. De qualquer maneira, não havia nenhuma chance dele conseguir escapar desse monstro. Esse provavelmente era o jeito que ele iria morrer. Ele acreditava que não tinha nada a perder, mas olhando para o papel em sua mão, ele começa a chorar, porque seu pai tinha que contar isso para ele justo agora. No papel estava escrito: sua mãe está viva. O monstro caminha em direção ao garoto que está jogado no chão. Pouco a pouco, o garoto se levanta. Ele queria viver. Ele não iria desistir, estando determinado a fazer o possível para sobreviver e achar sua mãe. Mas isso não era possível. Neste momento, ele se lembra de uma de suas aulas em que o pai dele havia dito que uma vez que o apocalipse chegasse, humanos não seriam capazes de sobreviver. O garoto está com o corpo todo tremendo, enquanto isso o monstro está avançando contra ele. Na mesma aula, o pai dele diz que mesmo se humanos sobrevivessem, eles não seriam capazes de sobreviver aos perigos que iriam aparecer no dia a dia. O monstro está cada vez mais perto e desfere um soco em direção ao garoto. Voltando à aula, o garoto pergunta a seu pai como ele conseguiria sobreviver se isso fosse verdade. Era melhor apenas aceitar a morte de uma vez. Um milésimo de segundo antes de ser atingido pelo soco do monstro, o garoto se lembra de uma coisa. Na verdade, ele se lembra de tudo que o pai dele o havia ensinado. Em uma descarga de adrenalina, ele pensa em todos os ensinamentos de seu pai. Todas as vezes que ele foi obrigado a praticar artes marciais. Em seus olhos, o soco do monstro era só mais uma de suas rotineiras aulas com seu pai. Em um milésimo de segundo, seus reflexos tomam conta de seu corpo, e ele desvia do soco do monstro. O monstro passa direto por ele. O garoto, envolto à poeira, não acredita no que acabou de acontecer. Ainda coberto de medo, ele se lembra da resposta que o pai dele o deu. Ele é diferente de outros humanos, e a maior diferença entre ele e eles é que o garoto aprendeu como sobreviver. O garoto entra em uma posição de luta. Ele estava preparado para fazer qualquer coisa para ficar vivo. O monstro corre em direção a ele novamente. O garoto se mantém calmo. Tudo que ele tinha suportado até agora, suas incontáveis sessões de treino, todas suas aulas de sobrevivência,
Ele estava disposto a usar tudo para sobreviver. O garoto desvia novamente do soco do monstro e corre em direção a uma barra de ferro que estava no chão. Ele pega a barra de ferro e parte em direção ao monstro. O monstro o ataca, mas o garoto dá um salto e, com um foco extraordinário, como o de quem já fez o mesmo movimento diversas vezes, ele enfia a estaca na cabeça do monstro.